A Celesc ela está presente basicamente em todo o estado. Nós atendemos 90% da população do estado. Existem algumas cooperativas em alguns municípios e lá o atendimento não é feito pela Celesc, mas invariavelmente todas elas também têm uma interação grande com a Celesc, até no fornecimento de energia, para a maioria delas, né? A tecnologia está evoluindo muito, o encontro de engenheiros, eu também sou engenheiro, a nossa empresa basicamente é engenharia, né? Seja em novas fontes de energia, seja na própria forma de distribuir, na evolução dos sistemas de controle. Então, é uma oportunidade bem interessante de falar com colegas engenheiros, atualizá-los com relação ao Celesc e nós também nos atualizarmos com as palestras que tem tido aqui. A grande evolução para nós está no sistema de controle. Nós hoje já temos em Florianópolis uns painéis que acompanham tudo que se passa no estado inteiro. Se acontecer um desligamento de um bairro lá em Guaraciaba, lá no extremo oeste catarinense, divisa com a Argentina, em Florianópolis a gente sabe o que aconteceu e tem como atuar a partir de Florianópolis. Sistema, um centro de operação integrado. Hoje quem faz todo esse papel é o operador. O operador observa lá que faltou energia em tal lugar e ele decide o que fazer, que caminho fazer para retomar, deixar o menor tempo possível sem energia. Se você tem uma falha numa determinada rua, como deixar mais restrito possível o desligamento. Que em tese, se um desligamento não acontecer, ele vai aumentando o número de casas ou indústrias que ficam sem o fornecimento adequado de energia. Estamos agora trabalhando, depois de ter todo o sistema de controle centralizado em Florianópolis, estamos trabalhando na automação dele. Ao invés de o operador estar olhando um painel, diz, olha, faltou energia em tal lugar, e ele pensar o que vai fazer, quem desligar ou quem religar, um sistema automático vai fazer isso. Antes de o operador pensar o que fazer, em tese já estará religada a maior área possível e o menor ponto possível em defeito. Segundo movimento, quem vai fazer aquele trabalho? Quem está habilitado para aquilo? Aí um outro sistema chamado WFM, que é Workforce Management. Ele vai dizer para aquele tipo de defeito, para aquele local, qual a equipe mandar. Ele vai dizer, olha, eu mando um carro maior, mando 2 eletricistas, precisa ter um sexto ou não precisa, basta uma caminhonete, qual é a capacidade daquele pessoal? E mais, qual é o caminho que vai fazer em termos de trânsito? Quando falta energia em algum lugar, o primeiro a ter um impacto é o próprio trânsito. E nós também temos que usar o próprio trânsito com caminhonete. Então isso vem modernizar. E a modernização para um sistema que pense no lugar do operador está em fase de implantação. É um dos programas que nós estamos investindo um pouco, chamado redes trifásicas. Eu costumo dizer que Santa Catarina é o estado talvez mais bem iluminado do Brasil. Não há um ponto que diga lá não tem energia, existem pessoas que moram lá e não têm acesso à energia. Eu próprio desafiei várias vezes os prefeitos, a gente recebe muitos prefeitos lá. Olha, se houver uma área que seja muito distante, você pode colocar painéis fotovoltaicos e energia para aquela região. Mas não, eu insisto, é bem iluminado. Um programa implantado já há quase 60 anos chamava-se a da ERUSC, que era a Eletrificação Rural de Santa Catarina. Redes monofásicas. Só que para aquele momento atendia. À medida que as empresas vão crescendo, uma fazendazinha pequena se transforma numa indústria, no agronegócio, por exemplo, aquilo não atende mais. Então nós lançamos já no ano passado 500 novos quilômetros de rede trifásica. O que significa isso? Você tem uma via, uma rua de uma mão só, você coloca 3. Não é só multiplicar por 3 a capacidade. Se fosse no trânsito, se tem uma linha só, faça ser 3, não é multiplicar por 3, é muito mais do que isso. Temos feito isso, especialmente voltado ao agronegócio. Em algum momento, lá atrás, os sítios tinham lá 6, 7 vacas para tirar leite, por exemplo, né? Hoje existem galpões climatizados com 50, 60. Climatizado. E aí, eu comecei a receber na empresa, poxa, tem que combinar com o vizinho, quando é que ele vai ligar, que é robotizado, quando é que ele vai retirar o leite. Então combinar, meu de 3 a 3h30, você vai 3h30 às 4, outro 4, 4h30.
está acabando. E essa foi uma proposta. O próprio governador, Jorginho Melo, quando convidou para a Celeste, disse: olha, eu não quero, tem muitos problemas, e o pessoal reclamando de pico e queda de energia ou nível de tensão, que você citou, de não poder girar uma bomba ou mais uma, ou seja, não permitiria uma expansão. O investimento grande nosso é nessa área e em novas subestações. À medida que você põe mais uma subestação próxima de uma cidade ou mais no interior, você vai alcançando estabilidade e maior quantidade de energia. Nós temos uma ótima relação com o CREA, é vizinho de porta quase. Nós estamos aí no Itacorubi, é só atravessar a Avenida Itamaraty e o CREA está na frente e a Celeste do outro lado da avenida. Temos um ótimo relacionamento com o presidente Kita, nos reunimos com alguma frequência, temos representantes junto ao CREA e é uma parceria interessante e necessária. Então está sempre tudo evoluindo, a tecnologia está aí. E Santa Catarina tem um outro aspecto, também se fala na qualidade. O nosso estado era conhecido no Brasil inteiro pelas grandes enchentes, Blumenau, Rio do Sul, vendavais, de tudo de eventos extremos naturais, a gente já tinha em Santa Catarina. Então o nosso pessoal também já foi aprendendo a resolver ao longo do tempo. E aí, nós temos alguns programas de prevenção. Olha, observando muito previsões de tempo, de temporal, de chuva, de vendavais, para dimensionar as equipes, disparar um processo de alerta, e isso deu um treinamento bom. Nunca chegou um fato tão grave como foi o Rio Grande do Sul, agora há pouco, mas foi um pouco de novidade para eles, e nós inclusive deslocamos mais de 100 profissionais para lá, para o Rio Grande do Sul. Até numa primeira atividade nem prevista no regulatório do sistema elétrico. Não é previsto uma distribuidora ajudar a outra e não existe qual a forma que uma paga para a outra, no caso lá. Mas, numa catástrofe daquela, nós simplesmente mandamos. A nossa prioridade não era saber se eles poderiam ressarcir esse valor ou não. Mas isso, depois dessa ação, o setor elétrico, através da própria agência reguladora, a Associação Brasileira de Distribuidores, tem estudado como estabelecer mecanismos de ajuda entre os vizinhos, pelo menos. Você imagina, Celeste e Copel, está aqui do lado. Está um problema lá, podemos ajudar? Podemos. A Copel pode vir nos ajudar? Sim. São eletricistas, são treinados, são engenheiros, são técnicos, né? São treinados, mas precisa ter os mecanismos. Nós inauguramos, com esse evento do Rio Grande do Sul, essa primeira parceria numa situação de emergência. Agora estamos estudando para deixar isso como um protocolo pronto. Precisou? Vamos para lá. Nós precisamos? Que venham eles para cá. Eu estava conversando agora com os engenheiros, um painel ali na plenária, sobre as fontes renováveis de energia, né? A conexão de fotovoltaicas, eólicas, né? Aproveita o vento, aproveita o sol, isso é um desenvolvimento que veio de uma forma muito rápida. E falei há pouco, há 10, 12 anos, ninguém imaginaria ter tanta geração como hoje tem. E quando se fala, se alguém lá atrás dissesse que teria tantos megawatts instalados hoje, ia chamar de louco. Mas em alguns momentos do dia, ou em alguns dias, nós chegamos a ter 5 a 6 vezes a energia produzida por Itaipu está sendo produzida por painel solar ou eólica. Isso é um salto gigante. E aí, na área de tecnologia, o que fazer quando essa energia está demais até do que se precisa? E curiosidade, a Celesc, em dia de domingo, por exemplo, e sol, às vezes tem 40% das subestações nossas em sobrecarga ou em fluxo invertido. Ao invés de fazermos o papel de distribuir energia, sair da usina, passa pelas linhas de transmissão, passa pela rede, chega na sua casa, na minha casa, em algum momento está vindo energia para a rede. Ao invés de ter um painel fotovoltaico aqui e outro acolá, tem muita geração. Então, eu estava conversando com os engenheiros, ter um certo cuidado com isso agora, porque vai ter que, e já está previsto na legislação, saber, você vai produzir energia para aquilo que você consome, tipo, você gasta 10,
quer instalar 9 ou até 10, não há problema. Você vai na distribuidora, isso vale para a Celesc ou qualquer outra, mas olha, eu quero conectar um painel de capacidade até 10, porque eu consumo 10, não há problema. Mas se você vai instalar um de 15, consome 10, significa que você vai injetar 5 na rede. Então passa a ser necessário ir à distribuidora, consultar se aquele local ainda permite, que tem novas exigências. Então, isso começa a regulamentar uma situação nova. Mas tem um outro ponto a ser tratado, onde já existe demais. Você colocou 15, o outro colocou 20, o outro colocou 30, e está vindo para a rede, e nós não podemos dizer, reduz a sua geração, reduz a sua, porque ele fez com um projeto de vender 10, ou vender 15, ou vender 20. Como que eu posso dizer para ele, olha, manda só 5, manda só 8, isso não está regulamentado. Eu fiz um alerta aos engenheiros, colegas, eu sou engenheiro também, de começar a prestar mais atenção nisso, porque em algum momento a distribuidora vai ter que ter uma forma de controle. Por quê? Se põe mais energia num ponto, mais outro, e tem um no meio, ele nem colocou um painel fotovoltaico e queima a geladeira dele. É a Celesc que tem que ressarcir, ou as distribuidoras. Porque o controle, teoricamente, é feito pela distribuidora. Só que gera uma situação já de volume muito maior do que o previsto. E nenhuma distribuidora foi, na verdade, concebida para ser invertido, e sim no sentido para lá. Nós estamos trabalhando nisso. Isso é desafio já para a tecnologia e controle dessas fontes aí que não param de chegar. Uma boa parte são regulamentos, né? Normas técnicas. Por exemplo, na área de veículos elétricos. Começou a surgir tanto veículo elétrico e cada condomínio quer ter o seu carregador na garagem. Eu próprio tenho, uso carro híbrido já há mais de 5 anos. Você chega em casa, o carro está na garagem, coloca no carregador e vai. Quando era 1, ou 2, ou 3, estava fácil. Você pega um condomínio e começou a aparecer 10 carros, ou 20, ou 30, vamos cuidar como é que é a entrada de energia. O transformador que tem num condomínio é suficiente para colocar 20 carros ou 30? Questão de segurança, normas técnicas, curto-circuito. Nós promovemos um evento na própria Celesc, convidamos síndicos de prédios, engenheiros de construção, responsáveis projetistas elétricos, para discutir forma e para começar a normatizar. Essa é uma das formas de integração com a engenharia, nesse aspecto. Eu morei em Manaus, trabalhei na empresa de energia em Manaus por 2 períodos, um período de 5 anos e outro período mais 3 anos e tanto. Fui lá diretor e fui presidente da empresa. A temperatura, o ar-condicionado lá não é nem luxo, é uma necessidade. O Tocantins também faz bastante calor. Aqui nós temos uma grande vantagem, você vai passar meses sem ligar o ar-condicionado. Você vai passar meses sem ligar. Primavera, vai lá, não liga. Verão, nem todos os dias é necessário ligar e ninguém liga durante o dia inteiro, né? Então começa por aí, no consumo. Mas, somado a isso, de a gente ter essa temperatura boa aqui em Santa Catarina, a tarifa da Celesc é uma das mais baixas do Brasil. Ela está entre a última ou penúltima, mais baixa do Brasil. E aí são 2 eventos, você consome menos e a tarifa daqui é mais baixa que a do Tocantins, com certeza, e do Brasil inteiro. Eu falo de eficiência e eu digo 2 coisas. Uma, a tarifa não significa quanto mais alta melhor, que daí começa a inadimplência. Nós comemoramos, no ano retrasado, a tarifa da Celesc para a indústria reduziu em menos 0,8%. Inflação de 3 a 4, a energia reduziu menos 0,8%. Neste ano, na correção que houve neste ano, as correções são anuais, foi 3 ponto alguma coisa, 2 ponto alguma coisa, para uma inflação de 3 e quase 4. De novo, o que é a tarifa? A tarifa é o investimento que você faz e aí entra a distribuidora para fazer o investimento na hora certa. Não dá para fazer uma rede muito antes de chegar ao consumidor. E também não pode ser muito depois. Mas fazer na hora certa, para já ter o retorno e já ter faturamento de energia em cima, o faturamento é que paga o investimento. E aí, se tem mais consumo, não precisa, no tanto, aumentar a tarifa. O consumo por si só passa a pagar.
Então, a gente chama de investimento prudente e no tempo correto. Mas dá para celebrar que nós estamos com a última ou penúltima tarifa mais baixa do Brasil, das grandes distribuidoras. É boa gestão sim. E tem um outro ponto que também é importante. Santa Catarina tem um dos mais baixos níveis de furto de energia. Furto de energia. Se pega algum estado lá no norte, que vai 40%, 50%, pega o Rio de Janeiro, é muito alto. Aqui é um dos mais baixos do Brasil também. Outra característica do catarinense, pagamento em dia. Eu aproveito aqui a oportunidade, estava conversando ali na plenária, nós estamos mudando o sistema nosso, o sistema de faturamento, o sistema de atendimento ao cliente. O nosso objetivo é você fazer tudo que precisa sem ir à loja, tudo no celular. Nós chamamos esse um projeto Connect. Para isso foi necessário pegar um banco de dados que era próprio da Celesc, desenvolvido lá, que está ficando obsoleto, e passar para um novo, um sistema SAP, reconhecido no mundo inteiro. Quem é que vai implementar? Accenture, também reconhecida no mundo inteiro, junto com o nosso pessoal. Mas não funcionou de uma forma tão fácil, isso gerou os problemas muito maiores, mas estamos no caminho. Em seguida, você não vai precisar mudança de titularidade, uma conta nova, abrir, buscar a segunda via, fazer questionamentos, mas vai ficar bom.